Fala galera, simplesmente chegamos a esse quinto episódio de Loki na sua segunda temporada no Disney Plus. Galera, acabei este episódio, vim correndo aqui pra gente poder conversar. Fazia tempo que eu não conseguia fazer exatamente isso, de pegar, assistir a série da Marvel já saída do Disney Plus e vir aqui direto conversar. Conseguimos então assim, ó, sem demora, pra começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais, como ajuda aqui o canal da Take. Pô galera, eu tô gostando demais da segunda temporada de Loki. Tinha conseguido só fazer a crítica lá do primeiro episódio e hoje consegui aqui assistir, como eu já falei e tudo mais. Eu tava com uma grande expectativa por causa daquele final, né, tão arrebatador como tinha sido do quarto episódio ali. E nesse quinto, é óbvio que a grande jornada que o personagem do Loki ia realmente percorrer era o quê? Conseguir reunir, né, todos os que estavam presentes naquele momento onde, né, o Tear do Tempo simplesmente colapsou. E foi exatamente isso, né? Toda aquela promessa que a gente tinha visto no trailer, né, dos dois últimos episódios, realmente é a jornada que o Loki passa. A gente vai vendo o Case, cara, B15, entendeu? A gente vai vendo o Mobius, a gente vai vendo o OB, a Sylvie, a gente já sabia onde ela estava exatamente no mesmo ponto, na mesma realidade que ela estava antes. E a gente vai conhecendo o que era a vida desses personagens antes, né? Do aquele que conhecemos pegar eles naquele momento do tempo e levar eles para a AVT e tudo mais. E é muito massa ver tão diferente era a vida de cada um daqueles personagens ali, entendeu? É óbvio que as dicas, né, por exemplo, do Mob já estavam muito claras em relação ao jet ski e tudo mais, mas o que tinha acontecido com cada personagem, o que é realmente a sua vida real, né? Cara, foi muito massa. Assim, por exemplo, do Casey, pô, chegar numa situação de Alcatraz, algo completamente diferente do que o personagem não só é de sua personalidade, mas enquanto, né? O que ele tá fazendo realmente da sua vida, assim. Pô, são coisas bastante interessantes, assim, pra gente ter, né, essas peças pequenas, mesmo que seja, assim, dentro desse quebra-cabeça, o que é Loki, entendeu? Pô, estarem agora preenchidas. Então, isso tudo também é uma coisa que eu achei massa do episódio, assim. E, obviamente, que teria que ter um personagem, esse personagem, obviamente, só poderia ser o OB, de ser essa ponta fiadora para que tudo tivesse uma grande explicação, para que o Loki realmente entendesse essas grandes perguntas, que elas vão se somando, né? A gente tem a parte da ciência, tem a parte da ficção, né, que vai se tornando ficção científica, mas a gente tem bem separado também no episódio coisas complicadas de pegar e se apresentar e tudo mais, fazer a explicação em relação a esses conceitos todos que a gente já viu trocentas vezes serem colocados e desenvolvidos, apresentados dentro da cultura pop, entendeu? De vez em quando funciona melhor, de vez em quando não funciona tão bem assim, mas a maneira como eles colocam aqui nesse episódio, ele funciona muito bem, que ele vai numa grande progressão. E acho que essa progressão ela não fica tão complicada assim de entender para quem não tem, cara, né? Literalmente esse saber partilhado, né? Já ter essa noção do que é esse fundamento todo, o que está sendo explicação de viagem no tempo e tudo mais. Então, pô, o como, né? O porquê, o quando, até chegar no quem. Essa evolução para a jornada do personagem, ela é muito importante porque eles chegam numa parte íntima do personagem, daí especificamente o Loki, que bate com a Loki da Sylvie também, desse ser, né, o personagem ele precisa querer algo para ele do seu desenvolvimento. E o Loki, ele estava defendendo muito, né, aquela ideia toda, e por isso que ele estava indo em desespero para reunir todas as pessoas, até o momento que ele deixa, obviamente, a Sylvie por último, porque ele sabe toda a complicação que vai ser a Sylvie. A surpresa funciona tanto para ele quanto para mim no episódio, de a Sylvie já ter uma noção clara de tudo que aconteceu e de principalmente quem é aquela pessoa que está na frente. Tá? Não tem nenhum lapso de memória, nada, ela sabe exatamente tudo. Mas aquela conversa toda, né, do pensar em si, né? E o que realmente o Loki quer para chegar naquela resposta toda que é extremamente difícil, né? Porque ela é extremamente íntima do entre defender o tempo, entre ter novamente a VT e pô, eu quero reunir meus amigos novamente, porque senão não vou, não quero ficar sozinho, né? E é basicamente a mesma coisa que a Sylvie sente, só que a maneira como ela tá lidando com todos esses sentimentos é completamente diferente do Loki. A gente entende muito bem a jornada que esse personagem teve, porque para relembrar, né, a gente tá vendo esse Loki vindo lá do primeiro filme dos Vingadores, ou seja, teve muita coisa além que o personagem viveu no MCU que esse Loki não viveu. E de vez em quando parece que essa informação ela meio que se perde, né?
E não, cara, a gente tá voltando a ver aquele personagem que é extremamente quebrado com aquela grande proteção que ele tinha em frente, né? Para os atos todos que ele fez até o primeiro Vingadores. Então, é curioso, sabe? Essa jornada ser trazida novamente a esse ponto aqui da história e ser realmente um ponto de ruptura. Porque sem esse ponto de ruptura, nunca, né, o personagem do Loki chegaria naquele momento final lá e teria o controle sobre o deslize temporal, que é realmente a grande chave para tudo, né? O quem é a grande chave para tudo. Ele é, e a gente sabe muito bem, e daí a gente lembra do episódio 4, né? Aquele momento onde o Mobius vira, né? Com aquele tom todo de brincadeira que tem, né? Da química entre o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, do Mobius pro Loki, né? Já que o Mobius tinha feito antes todo aquele trajeto, agora não, agora vai o Loki, e daí no último momento é o Victor, o Victor Timely, que pega e fala, não, eu que vou. É óbvio que esse personagem, quem a resposta toda, né? É o Loki. E tem que ser o Loki. Porque tem uma coisa que tá ficando cada vez mais clara para todo mundo que está assistindo, é realmente que o Loki vai ser esse defensor. Ele que vai acabar assumindo essa posição. É ele. É a função para esse Loki que a gente está vendo aqui dentro dessa série é essa. Ele que vai ser o grande protetor da AVT. Ele que vai ser o grande guardião da AVT. Ele que vai ser todo esse grande guardião em relação a tudo que envolve, né, o tear do tempo e todas essas linhas temporais que a gente vê. E eu adoro, cara, que, por exemplo, o ponto de mudança para Sylvie, né, aí em relação a ela, porque para mim em relação ao Loki, cara, tava tudo muito bem fechado naquela conversa deles do bar ali. Tá muito bem fechado. É, a ruptura para Sylvie ser a desconstrução e a finalização de toda a sua realidade, cara, ela também, assim, ao mesmo tempo, ela é um ponto de ruptura extremamente importante para que a gente entenda o quê? Aquela visão que a gente vai ter depois, de todos começarem a assumir também, né? É a desconstrução por completo. É tudo aquilo que, querendo ou não, né, que a gente entende até agora do que está sendo apresentado em relação ao multiverso, essa destruição toda que pode ter em relação ao multiverso, de todas essas realidades. Ou seja, não tem para onde que tu possa fugir, não existe um local seguro, não tem o que fazer. Tu precisa ter realmente, né, o ter do tempo lá intacto. Ele não pode colapsar de jeito nenhum, porque senão tu vai ter a destruição por completo de tudo. De tudo. Então é muito importante ter esse ponto de ruptura para a Sylvie também, porque o sentimento dela, ela não é nem um pouco diferente do sentimento do Loki. É o mesmo sentimento. Ele tem diferentes maneiras de como que ele vai realmente ser lidado, né? A Sylvie, ela tem já um outro tipo de lidar com essas mesmas situações que o Loki, mas é o mesmo sentimento que está preso ali. Ou seja, esse ponto de ruptura, ele é muito definitivo e muito importante também para que a gente tenha essa reconstrução toda do momento final para chegar realmente, né, nessa parte que tá muito claro pra gente, né, pelo OB. Cara, o controle todo tá no deslize temporal. O controle todo tá no deslize temporal. É óbvio que o episódio, né, ele lida com alguns artifícios ali todos que precisa ser dessa maneira mesmo, porque senão a história não vai andar, porque a gente tá vendo, né, o penúltimo episódio da segunda temporada. Já tá muito falado também, inclusive aquela matéria da Variety, né, que sai da crise da Marvel. Quem não leu, cara, acompanha, mas entra na Variety e lê a matéria completa, tá? Não pega o que está sendo falado e literalmente recortado, né, de alguns pontos importantes lá por trocentos sites, por trocentos outros youtubers e vídeos e tudo mais, que são partes muito importantes também, mas é legal ter esse conhecimento completo, o que é realmente essa matéria da Variety. Cara, entra na Variety e lê a crise completa da Marvel e todas as informações que eles vão dando de muitos e muitos tempos, tá? E já tá lá naquela matéria, por exemplo, que os executivos que assistiram já o final, né, da segunda temporada de Loki, que a gente vai ver na semana que vem, qual é a grande complicação? Porque vai ter pontas, ligações incríveis, aquilo que a gente imagina em relação ao Jonathan Majors quanto Kang e o aparecimento daqui a pouco de outros Kangs. Isso tudo já vai estar muito colocado já, né, para essa continuidade do que vai ser essa grande história. Então, o que a história da Variety, da Chris, da Marvel pega e traz, né, de foco pra gente aqui nesse momento? Que as pontas vão ficar muito conectadas para tudo. O problema lá que eles citam é a relação que essas pontas todas da segunda temporada de final, eles implicam
obviamente, na participação de um ator que está sendo extremamente problema para Marvel hoje, por causa das coisas que ele fez na sua vida pessoal e tudo mais, que o processo realmente vai acontecer e vai ser julgado agora em novembro. Inclusive, na segunda temporada de Loki, que eles estavam gravando em Londres, aconteceram casos que também foram citados e também entraram agora nessa questão toda que será julgada também como provas de coisas que o Jonathan Major fez na segunda temporada de Loki lá na sua vida pessoal e tudo mais. Então, tu sabe, tem coisas ali além que a Marvel vai ter que lidar, mas o que a gente pega em relação à história é que vai ficar sim essas pontas muito bem claras para continuidade toda do que pode acontecer daqui para frente. Ou seja, cara, que tá mais que desenhado, além das conexões de aparecimento de outros Kangs, é também esse Loki ser esse grande guardião, ser esse grande protetor da AVT e tudo mais. E eu gostei também, né, desse perigo todo que lembra muito o Blip, né? O primeiro Blip, todo o efeito de desaparecimento do Thanos e tudo mais. A maneira como eles desempenham, né, essas realidades acabando e tudo mais, desaparecendo, pô, visualmente ela funciona muito bem e também, a gente tinha visto no final do quarto episódio, né, mas agora a gente vê numa escala gigantesca, porque é uma realidade por completo, né, a gente não tá vendo ali o personagem, a pessoa em si, né, a gente tá vendo a realidade por completo. Então, essa escala também funciona muito bem para esse perigo todo ser algo extremamente grandioso para tudo. Gosto muito dessa versão também, o Blip 2.0 que a gente tá vendo acontecer nesse momento aqui. Então, galera, pô, que baita episódio. Tô muito, muito, muito ansioso para ver qual vai ser esse grande encerramento, quais serão essas grandes pontes. Próxima quinta-feira irei assistir o episódio, voltarei aqui pra gente poder conversar tudo mais. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse quinto e penúltimo episódio da segunda temporada de Loki. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.